Meus irmãos, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Nós estamos felizes de estarmos aqui nesta manhã. Eu sou o pastor Leandro Pacheco, estou acompanhado aqui da minha esposa, a missionária irmã Jéssica. Para quem não nos conhece, nós moramos no Mato Grosso do Sul, lá numa cidadezinha chamada Porto Murtinho, fronteira com o Paraguai. É uma cidade muito pequena, 5.000 habitantes. Eu costumo dizer que a gente dá um espirro de um lado da cidade, lá do outro se ouve o nosso espirro. Eu tive uma dificuldade muito grande quando eu cheguei naquela cidade, que foi traçar um percurso para nós fazermos um Cooper, porque eu tentava alcançar 7 quilômetros, mas aí eu já dava a volta inteira na cidade e não batia 5. Então, é uma cidade muito pequena. Estamos ali fazendo a obra de Deus. E o pastor João Doaí nos convidou para estar pregando nesta manhã. Eu já conheço o pastor João Doaí há muitos anos. Eu confesso que é muito difícil pregar em EBD, porque aluno de EBD é aluno leitor de Bíblia, então não se pode pregar qualquer coisa para esse público. Então, eu tenho uma máxima comigo que um aluno de EBD dificilmente se desvia da presença de Deus. Você pode perguntar para um que está afastado dos caminhos do Senhor se ele era aluno da EBD. Eu tenho quase, vamos botar aqui 90% chutando de certeza que ele não vai ser aluno da EBD. Aluno da EBD tem raiz, tem palavra, tem Bíblia na vida. E é difícil pegar a EBD e depois de uma aula dessa, então, misericórdia. Eu estou aqui na Berlinda, mas a mensagem que Deus colocou no nosso coração, ela vai perfeitamente se casar com o ensinamento ministrado na manhã de hoje também na revista. Por favor, tomem vossos assentos. Meus irmãos, o pastor citou algumas coisas aqui. Eu sou nascido, criado no berço cristão, assembleano. Eu sei que talvez é um pouco antiético falar, mas eu sou assembleano de raiz, eu sou raiz mesmo. E, graças a Deus, eu fui ensinado na linha do dispensacionalismo clássico. Eu não consigo de maneira nenhuma, isso é particular meu, acreditar que a igreja vai passar por alguma tribulação aqui na terra, mesmo porque o Senhor da terra será o anticristo. Então nós não temos o que fazer aqui quando o anticristo reinar. Vamos ter que fazer isso lá no céu, glorificar o nome do Senhor na eternidade. Eu alerto a igreja, cuidado com muita coisa, o acesso à informação hoje é muito fácil. Então, cuidado com outras linhas teológicas que vão de encontro àquela pregada pelo nosso ministério, não só pelo nosso ministério, mas pela grande maioria dos pentecostais que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Glória a Deus pela ministração da aula de hoje, que foi, eu chorei ali no meu lugar sentindo a presença de Deus, foi linda, foi perfeita. Deus abençoe o pastor. Nós somos aqui servos, alunos, aprendizes, discípulos de homens com tamanha gama de conhecimento. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 em diante. E já na leitura você vai entender o porquê. Esta rápida mensagem aqui, não vou me prolongar, ela vai fechar muito bem com o ensinamento ministrado nesse trimestre e fechando na manhã de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 ao 25. Todos que acharam, digam amém. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita,
Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Glória a Deus. A palavra basicamente está ligada também às questões da salvação, ao estudo da salvação. Primeiramente, aqui Lucas retrata uma caminhada, uma viagem de Jesus Cristo, partindo da Galileia em direção à Judeia, ao sul da Palestina. Jesus passou por alguns territórios nessa viagem, passando pela própria Galileia, algumas cidades, depois atravessou por Samaria e, vamos dizer assim, quebrando um pouco o trajeto, foi para a Pérea, onde falou a respeito do reino de Deus. A Pérea era uma província adjacente a Samaria, pouco frequentada pelos samaritanos por causa da questão do choque cultural. Mas Jesus foi para a Pérea. E ali ele ministrou sobre o reino de Deus para aquele povo que estava ali. Primeiramente, Jesus Cristo comparou o reino de Deus ao grão da mostarda, à semente da mostarda, falando que a semente da mostarda, apesar de ser pequena, ela dá uma grande árvore, todos nós sabemos disso. Mas Jesus Cristo ele fala sobre o elemento das aves fazendo ninho nessa árvore. Algumas linhas de pensamento falam que essas aves são aquilo que vem contra a obra do Senhor, contra o reino de Deus, tentando fazer ou corromper aquilo que é original, aquilo que Deus estabeleceu como certo na sua doutrina, no reino de Deus. Depois Jesus Cristo compara o reino de Deus a uma porção de farinha em que uma mulher coloca ali um pouco de fermento e a farinha amassa a leveda, ou seja, corrompe o estado original também da massa. Jesus Cristo está nos alertando a respeito da batalha que existe, da luta que existe contra o reino de Deus, contra as nossas vidas e contra o projeto que Ele estabeleceu para nós, que é o projeto da salvação. Caminhando e continuando a sua viagem, Jesus Cristo é interpelado por uma pessoa que pergunta: quantos serão salvos? Depois de apresentar o reino de Deus, Jesus Cristo toma essa pergunta para si, e aí ele, para responder esta pessoa, ele faz 4 afirmações. A primeira afirmação que Jesus fala é que nós devemos porfiar para entrar neste reino, para entrar pela porta do reino. Porfiar. Em outras palavras, Jesus Cristo está falando que deve haver luta. Deve haver luta para entrar no reino de Deus. Não confunda a luta pela salvação, porque a salvação é de graça, conquistada na cruz do Calvário. Mas deve haver luta para que nós mantenhamos a salvação, mantenhamos a chamada, mantenhamos nossos pés firmes naquilo que Jesus Cristo estabeleceu como pré-condição de entrar no reino, de entrar na grande Jerusalém, na nova cidade. Porfiar. A Bíblia não fala nitidamente, mas nós temos alguns inimigos declarados contra nós. O primeiro inimigo que a Bíblia fala bastante dele é próprio conhecido da igreja, Satanás. É o inimigo, o grande inimigo da igreja. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra o reino de Satanás. O segundo inimigo está escrito em 1 João 2,15, quando o apóstolo fala: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que lutar contra o mundo, não contra as pessoas, mas contra o sistema do mundo, contra aquilo que o mundo prega como correto, mas que na verdade afronta a doutrina de Cristo. E o terceiro inimigo, e eu considero o pior de todos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 7,24, quem me livrará deste corpo de morte? O terceiro inimigo é a nossa própria carne. Devemos lutar contra as paixões da carne, que são intrínsecas na vida do homem, nascidas desde o berço. Devemos lutar contra as nossas paixões,
Devemos lutar contra os desejos da carne e enquadrar nossa vida pautada na palavra de Deus. Isso é porfiar pelo reino. Isso é lutar pelo reino. É não abrir mão. É se levantar nessa batalha e se manter firme naquilo que Jesus Cristo falou. A segunda afirmação na resposta que foi feita por Jesus, ele afirma que, além de porfiarmos, temos que ter consciência que a porta é estreita. A porta é estreita. Em 2000 anos de igreja, 2000 anos em que este evangelho foi apresentado aos homens, a porta não se alargou, a porta é estreita. E é difícil entrar pela porta estreita. Eu estava de viagem vindo para Brasília, tive que passar por Goiânia, e fazendo aqui apenas um pouco da linguagem figurada, eu vi ali as estradas de Goiânia, as ruas da cidade de Goiânia, que são estreitas, apertadas e difíceis de se passar. Eu saí da autoestrada, vindo do estado do Mato Grosso do Sul, me deparei com a cidade de Goiânia e senti um pouco de dificuldade de trafegar naquela cidade, vi um pouco até de desespero, acidente, corpo no chão, foi uma cena não muito boa. E ali eu fui me esforçando para atravessar a cidade, porque eu passei por dentro da cidade, atravessando a cidade, para pegar a pista em direção a Brasília, e fui me esforçando naquelas ruas estreitas, diferente de quando eu cheguei em Brasília, que as ruas são enormes e são largas e há pouco trânsito, pelo menos não na hora do grande vulto da cidade. E facilmente eu trafeguei nas ruas de Brasília, diferente da cidade de Goiânia. Isso nos mostra que para nós entrarmos pela porta estreita é preciso um pouco mais de esforço da nossa parte. Ser evangélico é fácil, ser cristão é um pouco mais difícil. Ser cristão é abrir mão daquilo que nós desejamos em prol daquilo que Jesus Cristo deseja. É abrir mão dos nossos preceitos e conceitos em prol dos preceitos e conceitos estabelecidos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que apertado é o caminho que leva à salvação. É apertado. Eu gosto de uma palavra que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 2,3, quando ele fala para Timóteo dizendo: vem cá, Timóteo, vem cá, meu filho, sofre comigo as boas aflições do Evangelho, como bom soldado de Cristo. Eu não estou pregando aqui uma palavra pessimista não, meus irmãos, mas eu estou falando que o caminho, na realidade, é apertado sim. Mas Jesus Cristo está conosco neste caminho. Ele vai até o fim neste caminho, nos dando força, condições e capacidade para mantermos firmes os nossos passos até o fim da carreira. Até o fim da carreira. A terceira afirmação que Jesus Cristo fala, Jesus afirma que poucos entrarão pela porta. Está escrito, não estou inventando. Poucos entrarão pela porta. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Somente aqueles que perseverarem na palavra do Senhor. Se você parar para ler um pouco as 7 cartas que João escreveu, as 7 igrejas da Ásia Menor, no final de cada carta, ele fala ao que perseverar até o fim. Perseverança no caminho do Senhor. Perseverança. Meus amados irmãos, tem uma doutrina que nós acreditamos que não veio de Deus, que fala sobre o que Paulo escreveu em Romanos 8,30. Paulo descrevendo a predestinação e a presciência de Deus. Alguns acreditam que basta levantar a mão, aceitar Jesus Cristo, que está tudo certo e viver do jeito que pode, do jeito que dá, e vai levando e deixando a vida levar. Mas nós não cremos nesta doutrina. Eu gosto do comentário que o autor, comentarista da Bíblia Pentecostal,
o teólogo Donald Sextempes, ele escreveu, ao falar sobre a predestinação, comparando a predestinação à igreja. A igreja é predestinada. Ele compara a igreja a um barco que é predestinado ao céu. Quem estiver dentro do barco está predestinado à salvação. Agora, quem estiver fora do barco está predestinado à perdição. Nós precisamos ter em mente que é necessário ter esforço para se manter dentro do barco. É necessário ter esforço da nossa parte. É necessário nós termos na nossa mente que o céu se conquista através de esforço. A salvação foi dada, mas para manter ela, conforme o apóstolo fala no livro do Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se ele alerta nós a respeito desse assunto, é porque tem alguém que está querendo tomar nossa coroa. Precisamos nos esforçar nesse sentido. E terminando aqui esta breve meditação, a palavra de Deus termina, a resposta de Cristo termina dizendo que o proprietário se levantará e fechará as portas. E isso nos remete a Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Esta parábola chama muita atenção, porque as 10 virgens é um conjunto unitário, uniforme. São virgens. A palavra de Deus vai dizer que elas tinham lâmpadas. A palavra de Deus vai dizer que elas estavam todas esperando o noivo. Todas elas esperavam o noivo chegar na cidade. Mas a palavra estabelece um diferencial entre aquelas que entraram pelas portas eternas e aquelas que ficaram do lado de fora. Esse diferencial é o azeite, simbolizando a presença verdadeira e real do Espírito Santo na nossa vida. Para nós entrarmos no céu, precisamos ser cheios desta presença. Precisamos ter a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em lugar que é limpo, santificado. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. O Espírito Santo habita no lugar próprio que condiz com a palavra do Senhor, a casa limpa, o altar de pé e uma vida no altar do Senhor. Meus irmãos, que esta mensagem sirva de alerta para nós nesses últimos dias. Nós temos a oportunidade de viver um pouco nesta nação, correndo de norte a sul dela. E o que mais chama a atenção é que Deus está levantando novamente a mensagem escatológica em cima dos púlpitos. Deus está alertando a sua noiva mais uma vez que os dias são chegados e que o momento está muito próximo dele voltar. E vai ser ante a trombeta de Deus, no abrir e piscar de olhos. O momento está chegando, até o mundo já está consciente disso. Esses dias eu estava num trabalho e um companheiro que é incrédulo, vive a vida do jeito que ele vive, perguntou para mim: o que está acontecendo com este mundo? Tem algo de diferente, parece que estamos no fim. O mundo já está clamando, já está declarando que o fim chegou. A igreja precisa despertar do sono. A igreja precisa despertar do sono e viver uma vida pautada na palavra, esperando e aguardando o seu noivo com as suas lâmpadas cheias de azeite. O apóstolo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4:16 que nós devemos nos consolar com esta palavra. Então, que você seja consolado com a esperança da volta de Cristo. As nossas lágrimas serão em breve enxugadas, as nossas lutas cessarão e um novo cântico surgirá em nossos lábios. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a oportunidade, perdoe esse simples pregador pelos gritos, mas como diz aqui o nosso professor, eu também sou pentecostal. Deus abençoe, meus irmãos.